Senhor e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, Amém. Glória e aleluia sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Quero convidar você para se colocar em pé. Nós viemos até aqui para adorar o Senhor, para exaltar e engrandecer o seu nome. E é a isso que eu convido você nessa noite, a respondermos com o nosso louvor, com o nosso amor, o amor de Deus por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Luz para as sombras, escala montanhas pra me Cristo, sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, pela
Os anjos cantam, sinto teu mover, seja a tua luz, ouço o doce som. Os anjos cantam, sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim, eu decidi viver o avivamento. O Senhor se revele a nós e produza um verdadeiro avivamento. Amém? Você pode se sentar. Enquanto por meio da próxima canção, cantamos o cuidado de Deus por nós e a nossa necessidade de aprender a depender dEle, de confiar nele, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de nós. Essa é uma verdade preciosa da qual nós precisamos periodicamente nos lembrar. Muitas vezes nós enfrentamos lutas que parecem ser maiores que as nossas forças. Muitas vezes nos vemos em situações precisando de caminhos onde eles parecem não existir. Muitas vezes lidamos com decisões difíceis. Nessas horas nós precisamos nos lembrar de que Deus cuida de nós. Talvez você tenha entrado aqui hoje com alguma inquietação no seu coração. E essa música, essa canção e essa verdade preciosa pode, nesse momento, dar a você a convicção de que Deus cuida de você. Talvez você queira agora colocar isso que está inquietando o seu coração, essa situação, essa questão, essa decisão, aos cuidados do Senhor. Se é assim, se você quer suplicar em alguma questão específica que Deus cuide de você, eu vou convidar você para ficar em pé onde você está. Com esse gesto você está dizendo isso para o Senhor, e Ele conhece o seu coração, Ele sabe a respeito de que você está suplicando o cuidado dEle nessa hora. E nós vamos orar por isso. Vamos orar dedicando ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, nossa gratidão pelo cuidado de Deus, e também cada uma dessas questões pelas quais nós precisamos que hoje Ele esteja cuidando de nós. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por essa noite em que estamos reunidos aqui. Obrigado pelo privilégio que temos, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela saúde que nos permite vir a esse lugar, pela liberdade que nos permite vir a esse lugar para exaltar e engrandecer o Teu nome. Nós viemos até aqui com a expectativa, com o objetivo de oferecer ao Senhor um culto agradável a Ti. Nós suplicamos então ao Senhor que receba a nossa adoração, receba nosso louvor, receba, Senhor Deus, o louvor do nosso coração, que nós dedicamos a Ti nessa hora. Queremos oferecer ao Senhor também, como um ato de culto, com o objetivo de exaltar o Teu nome, os nossos dízimos, as nossas ofertas, que são expressão da nossa fé no Senhor, são expressão do nosso reconhecimento de que tudo pertence a Ti. Gratidão pelo cuidado do Senhor e pelo sustento que o Senhor nos dá, e fé, convicção de que não são esses recursos que sustentam a nossa vida ou a nossa casa, mas de que esse sustento vem da Tua mão, e a origem desse sustento jamais terá falta de coisa alguma. Crendo que nosso sustento vem da Tua mão, nós dependemos e esperamos no Senhor, e é em Ti que nós confiamos. Pai, muito obrigado, porque, como nos ensina a Tua palavra e como acabamos de cantar, nós podemos contar com o cuidado do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Olhando para trás, nesse nosso passado recente, nesses últimos dias, podemos enxergar a Tua mão sobre nós, podemos enxergar o Teu cuidado nas nossas vidas. Contudo, o Senhor sabe que alguns de nós estamos aqui nessa noite com os nossos corações inquietos por alguma decisão, por alguma tentação, por alguma situação a decidir, por alguma escolha a tomar, por algum caminho a percorrer. E nós suplicamos em razão dessas questões pelas quais os Teus filhos se colocam em pé nessa hora. Nós suplicamos o Teu cuidado sobre nós. Expressa, Senhor Deus, o Teu cuidado em todas as situações, dando-nos a Tua paz, dando-nos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Seja qual for a situação que vivemos, podemos encontrar descanso sob as Tuas asas. Queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor abra caminhos onde eles não existem, que o Senhor ofereça a cura e a restauração onde elas são necessárias, que o Senhor dê sabedoria para decisões onde elas precisam ser tomadas, e que o Senhor, ó Deus, dê forças e discernimento para vencer a tentação onde ela está sendo um desafio. Continua com a gente nessa hora. É contando com o Teu cuidado que nós seguimos nesse nosso encontro nessa noite, consagrando ao Senhor a direção de todas as coisas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você pode se assentar. Que Deus te abençoe. Leve em seu coração essa verdade. Deus cuida de você. E aquilo que você colocou diante dele nessa hora, nós vamos crer, nós acreditamos de verdade que ele está cuidando. Pois não, irmão? Para orar. Certo. Sim. Sim. Amém. Que bom. Que cuide dela, né? Vamos orar. Isso aí. Amém. Amém. Vamos orar sim. E nós vamos orar agora. Está com os irmãos o pedido feito pela nossa irmã a respeito da sua irmã que está enfrentando essa batalha contra a doença. E nós vamos orar agora, nesse momento, especificamente por esse pedido. Eu já havia pedido a ela que me lembrasse. Eu não me lembrei antes da gente orar a respeito dessa situação em particular, então eu quero orar novamente com você. Agora, muito especialmente pela vida da Luciana. É Luciana, não é isso? Vamos orar pela vida da Luciana agora. Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos erguer nossas vozes juntos nesse lugar em oração, buscando a face do Senhor, crendo que o Senhor está aqui, crendo que o Senhor ouve o nosso clamor. Queremos colocar nas tuas mãos a vida da Luciana. Ela enfrenta uma batalha difícil, lida nesse momento com um desafio na sua saúde, e nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor estenda sobre ela a tua boa mão. Nós cremos no teu poder para curar, e é por isso que nós clamamos que o Senhor cure em nome de Jesus. Nós já vimos o Senhor fazer e sabemos que o Senhor pode. Contudo, ó Deus, submetemos a nossa vontade à tua vontade e pedimos que o Senhor conduza conforme o teu querer. Suplicamos, ó Deus, em todo o tempo do tratamento, em todo o tempo do trabalho do Senhor, suplicamos que o Senhor cuide do coração dela, do coração da Luciana, do coração dos seus familiares, sustentando, dando ânimo, dando força, para que em todo o tempo eles tenham a convicção de que o Senhor está cuidando deles. Continua com essa família, abençoa a Luciana, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Sigamos orando, irmãos. O pedido é feito a nós. Leve esse pedido para a sua casa com você, interceda ao Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos a respeito de algumas informações importantes aqui. Nós temos muito a fazer, temos muito a realizar aqui em nossa igreja. E da mesma forma como toda longa viagem, ela precisa de alguns passos iniciais, nós precisamos escolher por onde começar, o caminho que vamos trilhar. Nós temos muita coisa a fazer aqui e nós estamos escolhendo algumas dessas coisas para que nós possamos começar a caminhar. E nós decidimos realizar agora, nesse momento, conforme a cooperação dos irmãos, uma reforma ampla nos nossos banheiros. Os banheiros do nosso templo têm uma série de problemas. Nós precisamos de uma reforma estrutural grande. A reforma vai ser estrutural, vai ser também estética. Nós queremos investir nesse momento as nossas atenções nos banheiros aqui do nosso templo. E eu quero conclamar os irmãos a que cooperem com essa iniciativa, com esse esforço. Nós temos alguns irmãos
que estão responsáveis, que estão diretamente relacionados com esse trabalho que a gente vem fazendo de renovação, de restauração do nosso patrimônio. Se o irmão deseja cooperar especificamente com a reconstrução, com a restauração dos nossos banheiros, o irmão pode procurar a irmã Elvinez, o irmão pode procurar a irmã Maria, o irmão pode falar com a Suzane, pode falar com o Gabriel, pode falar com o pastor, e nós vamos orientar, vamos direcionar como é que você faz a sua doação, como é que você participa desse esforço. Nós já fizemos outras coisas antes e nós cremos que conforme os irmãos cooperarem, nós também vamos realizar essa obra, que não é uma obra pequena, não é uma obra simples, mas é uma obra que é importantíssima e que alcança a todos nós. Então, está feito o desafio, nós precisamos levantar o recurso para que a gente possa realizar a construção, a reforma dos nossos banheiros, e eu conto com a cooperação dos irmãos. Nós vamos fazer essa obra no mais breve tempo possível. Amém, irmãos? Amém, isso aí. Esse amém indica que você vai cooperar, que você vai participar. Se você não cooperar, não vai acontecer a reforma, certo? E eu estou conclamando os irmãos para que a gente faça isso depressa, porque, como eu disse, nós temos outras coisas a fazer, nós temos outros desafios a vencer, e a gente vai vencer um de cada vez. O que está proposto agora é a reforma dos nossos banheiros, e precisamos vencer esse para que a gente possa caminhar na direção dos outros. Que Deus nos abençoe e então nós possamos nos unir para realizar essa obra, para realizar esse trabalho. Eu quero também convocar os irmãos para uma outra participação, em uma grande atividade, em um grande evento que vai acontecer aqui na nossa cidade. Os irmãos já devem ter visto a divulgação feita pela prefeitura, a divulgação feita nas mídias sociais, a respeito do que a prefeitura chamou de Festa do Trabalhador, que vai acontecer no próximo final de semana. Naturalmente, eu quero convocar você a que nós nos unamos com os nossos irmãos da cidade para participarmos do dia 29, que é a próxima sexta-feira, onde nós estaremos reunidos para adorar o Senhor, junto com o Anderson Freire, que vai estar aqui na Praça Nilo Peçanha. O Conselho de Pastores da cidade trabalha junto com a Prefeitura na organização desse dia em particular. Então eu quero convocar os irmãos a que nossa igreja esteja ali presente, representada, participando desse evento, que sempre é uma oportunidade para que nós adoremos o Senhor, para que nós oremos pela cidade, para que nós mostremos que nós estamos aqui. Presta atenção nisso, em como isso é importante. Há outros grupos que, quando se reúnem, com muita ênfase, dizem à cidade que eles estão aqui. E eu e você somos convocados aqui no dia 29, às 8 da noite, se não me engano, às 8 horas é o horário marcado, às 8 da noite, nós estejamos na praça para adorar o Senhor, junto com o Anderson Freire e com os nossos irmãos que estarão reunidos ali para celebrar, para adorar o Senhor. Vamos estar então na praça no dia 29, amém? Esse foi mais fraco que o outro, hein? Vamos participar, vamos fazer esse esforço, vamos nos unir aos nossos irmãos. Meus queridos, já se passou uma semana da Páscoa, quando nós nos lembramos, nossas atenções, nossos olhares se voltam para a cruz e para o sepulcro vazio. Já se passou uma semana da celebração da ressurreição do Senhor. Eu quero levar você hoje àqueles momentos que se seguiram à ressurreição do Senhor lá no Novo Testamento. Eu quero ir com você a uma ocasião em que Jesus aparece aos seus discípulos e a uma outra em que ele aparece aos seus discípulos uma semana depois da ressurreição. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Eu quero ler com você a partir do verso 19. João capítulo 20, a partir do verso 19. Depois que o Senhor ressuscitou,
Os discípulos tiveram alguns encontros com ele. Em cada encontro, uma nova oportunidade de adoração. Em cada encontro, uma nova oportunidade de crescimento, de fortalecimento. Em cada encontro, uma nova oportunidade de atender ao chamado e servir. Hoje nós viemos até aqui para um encontro com o Senhor ressurreto. Em cada encontro com Ele, a cada nova semana, quando nós nos reunimos para um encontro com o Senhor ressurreto, nós recebemos novas oportunidades de adoração, de crescimento e de serviço. Vejamos o que aconteceu, o que acontece ainda no dia da ressurreição e na semana seguinte, em João capítulo 20, a partir do verso 19. A palavra do Senhor diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você crê? Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? O Senhor usa a sua palavra para falar com a gente nessa noite. Meus irmãos, que ocasião especial. O anúncio da ressurreição já havia acontecido, eles já tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado, e eles estavam, os discípulos, em um lugar fechado, a portas fechadas, preocupados com a perseguição, preocupados que os mesmos judeus que mataram a Jesus os encontrassem e dessem a eles destino semelhante ao do Senhor. Estavam com medo, estavam preocupados. E Jesus então aparece entre eles. Jesus aparece entre eles, mesmo com as portas trancadas, e Jesus apresenta as evidências de quem ele é, de que ele é o mesmo que foi crucificado, que foi pregado na cruz e estava ali, vivo diante dos seus olhos. Algumas coisas interessantes acontecem aqui nesse texto, e eu quero chamar a sua atenção a elas, na medida em que a gente caminha nessa noite. Uma das coisas que a gente vai ver aqui é como Jesus revela ao mesmo tempo sua divindade e sua humanidade. Mas de maneira especial quero chamar a sua atenção ao poder sobrenatural de Jesus. Jesus aparece, o texto enfatiza isso nas duas vezes. Jesus aparece aos seus discípulos em um recinto
que estava com as portas trancadas. O que o autor bíblico quer dizer para mim e para você quando ele chama a atenção ao fato de que as portas estavam trancadas? As portas estavam trancadas, mas elas não eram um empecilho para que Jesus transitasse. Jesus entrou ali apesar das portas trancadas. E ele estava com seus discípulos naquele lugar, mesmo escondidos, mesmo fechados ali. Jesus, de repente, no meio deles, era a prova de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Era a prova de que Jesus, de fato, havia ressuscitado. Jesus os surpreendeu com a sua glória. Uma das coisas a que esse texto nos leva é a verdade de que Jesus não é apenas um personagem histórico. Jesus não é apenas um grande mestre que existiu e que teve um fim melancólico ao ser crucificado. A ressurreição de Jesus não é uma lenda criada pelos seus seguidores. Esse texto nos leva à verdade preciosa de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. E o seu poder sobrenatural atestam a sua divindade. Depois de realizar tantos milagres, tantos sinais, como João gosta de dizer, depois de demonstrar poder de tantas maneiras diferentes, aqui ele está aparecendo em um lugar trancado. Esse nem é o maior dos sinais que Jesus realizou, mas o destaque que o texto dá é um indício de que isso foi entendido pelos discípulos que ali estavam, como mais um sinal de quem ele é. Só mesmo o Senhor poderia aparecer aqui, nessas circunstâncias. Essas marcas nas mãos e esse lado traspassado são do Senhor, e é Ele quem está aqui. Uma semana depois da Páscoa, o convite a você é para que deixe de crer apenas no Mestre, no Rabi, para deixar de crer apenas no personagem e crer no Deus encarnado, e crer que Deus veio até você em Cristo para te buscar, para te salvar, e crer que Ele está vivo e é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Amém? Nós vamos ver que essa aparição de Jesus ali, naquele lugar, ainda no dia da ressurreição, quando ele aparece primeira vez ali aos discípulos, há alegria quando eles veem o Senhor. Havia ainda alguma dúvida a respeito do que Jesus havia dito, porque ele havia anunciado que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Mesmo com o anúncio de que ele já havia sido visto, os discípulos ainda estavam vacilantes. Jesus aparece ali entre eles e eles se alegram ao ver o Senhor. Cristo se dirige a eles com uma expressão muito comum, com uma saudação familiar a todos eles: paz esteja com vocês. Os judeus se saudavam assim. Essa é uma saudação comum que em Cristo recebe um novo significado. Mais do que desejar paz, Jesus veio oferecer a paz, ele veio dar paz, ele veio fazer a paz. Quando fala de paz, Jesus promete aos seus discípulos dar a sua paz. E a sua paz, diz ele, é diferente da que o mundo dá. Não é a paz que o mundo oferece. Quando Paulo fala a respeito da nossa relação com Deus depois da fé em Cristo, ele vai dizer que, em Romanos 5:1, que em Cristo nós temos paz com Deus. Jesus veio fazer a paz entre o homem e Deus. Quando ele chega ali e diz àqueles homens: paz esteja com vocês,
Ele não está falando apenas, ele não os está saudando apenas como um judeu sauda outros judeus, ou saúda outros judeus. Ele está oferecendo àqueles homens a sua paz. Eles estavam ali reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus. É o texto que diz isso. Eles estavam amedrontados, apreensivos. O seu mestre acabara de ser executado. Eles estavam com medo. Provavelmente eles não estavam em paz. Imaginem com o surgimento de alguém ali naquela ocasião que eles não esperavam que aparecesse ali. Jesus conhece o coração de todos eles. E a primeira coisa que ele diz é: paz esteja com vocês. Ele mostra àqueles homens as marcas que provam a sua identidade. Talvez se ele simplesmente dissesse eu sou Jesus, aqueles homens ainda fossem vencidos pelo temor, tivessem as suas dúvidas. Jesus então mostra as marcas dos pregos. O Senhor trazia consigo as marcas da crucificação. Aquele que ali estava era o mesmo Jesus que teve as mãos perfuradas pelos cravos e o lado traspassado pela lança. Há quem acredite que Jesus não era Deus. Os sinais que ele realizou e a ressurreição e uma aparição como essa atestam o contrário. Há quem acredite que Jesus não era homem. E o que ele faz aqui, depois de ressuscitado, exibindo no seu corpo as marcas da crucificação, atestam o contrário. Além de tudo que ele viveu aqui, tendo fome e sede como um de nós, chorando como todos nós, Jesus fortalece a fé daqueles homens na sua palavra. Jesus prova, Jesus cumpre o que ele disse que faria, fortalecendo a fé daqueles homens na sua palavra. Em um momento atribulado, provavelmente cheio de dúvidas, Jesus se apresenta aos seus discípulos, transformando a tristeza em alegria. O texto diz lá que os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aquele sentimento de temor, de apreensão, ele é transformado em alegria. Uma semana depois da Páscoa, o convite a você é para se alegrar, contemplando o Senhor ressurreto. Talvez os temores da vida, talvez a rotina na qual você entrou novamente depois da Páscoa, já tenham roubado da sua mente e do seu coração as imagens da cruz e do sepulcro vazio, pois hoje o Senhor está aqui para nos lembrar de que Ele está vivo e Ele trouxe a sua paz. A mim e a você também hoje, Ele diz: paz esteja com você. Naquele momento com os seus discípulos, Jesus os comissiona, Jesus os envia. Como nós vamos ver em outros textos, nos outros evangelistas, Jesus envia aqueles homens a dar seguimento ao plano de salvação de Deus. Jesus veio fazer o que nenhum de nós poderia fazer. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para ser a nossa Páscoa. Ele veio para ser, na linguagem bíblica, a propiciação pelos nossos pecados. Nenhum de nós poderia fazer isso, ele veio e fez, morreu na cruz por nós. E ele volta ao Pai, mas antes de voltar ao Pai, ele diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu vim enviado pelo Pai a realizar a obra que Ele tinha para mim, e essa obra foi concluída, falamos disso, está consumado. E Ele diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Deus tem uma obra para vocês. Eu vou para junto do Pai e agora vocês dão seguimento ao plano de salvação. A missão era ir por todo o mundo,
A missão era fazer discípulos. E a missão não mudou. Ela continua sendo ir por todo mundo, fazer discípulos. Jesus envia os 12 como o Pai o enviou. Ele mesmo disse que veio buscar e salvar o perdido. Agora seus discípulos são enviados ao mundo para continuar a sua obra. E eles vão ao mundo portando a mensagem de um Senhor vivo. Eles não vão anunciar o Cristo morto, mas eles vão testemunhar ao mundo a respeito do Cristo vivo. A mensagem a ser anunciada é essa, a do Cristo vivo. É o Senhor que venceu a morte, que os envia a anunciar a vida eterna que Ele veio dar. No final do texto em que lemos, João faz uma síntese dizendo que Jesus fez muitos outros sinais, além dos que estão escritos. Mas os que estão escritos para que creiamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Jesus envia os seus discípulos para compartilharem vida, para levarem a outros a vida que Ele pode oferecer. E Ele ali, vivo, diante deles, é prova incontestável de que Ele é capaz de oferecer vida. E era isso que os seus discípulos iriam testemunhar, mas não iriam sós, não iriam com os próprios recursos e capacidades, iriam habilitados, capacitados pelo próprio Senhor. Porque o texto nos diz que ao os enviar, Jesus sopra sobre eles e diz a eles: recebam o Espírito Santo. Eles não vão sós realizar a obra que Deus tinha para eles. A missão não seria cumprida apenas por aqueles homens simples, com as suas capacidades, com seus recursos. Jesus lhes dá o Espírito Santo. É Ele quem os acompanhará e os capacitará para a realização dessa tarefa. Quando falava a respeito do seu retorno para o Pai, Jesus dizia que esse retorno era importante, porque se ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco sempre. Isso significa que essa habilitação que Jesus deu aos seus discípulos ao os enviar, é dada a todos os seus discípulos depois que ele foi ao Pai e o Espírito veio para estar conosco. Nós vamos continuar a obra que o Senhor fez, que o Senhor começou, capacitados pelo Espírito Santo, acompanhados pelo Espírito Santo. Uma semana depois da Páscoa, Jesus está nos enviando a anunciar que Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias esperado. Jesus está nos enviando a anunciar o que Ele veio fazer, como morreu na cruz pelos nossos pecados e como ressuscitou para nos dar vida. Tudo isso aconteceu para que o mundo fosse salvo, e nós somos os portadores dessa mensagem. Jesus está enviando você hoje, assim como o Pai o enviou. Talvez o episódio pelo qual esse texto seja mais famoso seja a descrença, a dúvida de Tomé. Ao final do texto nós temos o registro de uma maravilhosa confissão de fé. Como aquele homem teve oportunidade de declarar a sua fé no Senhor. Da primeira vez que o Senhor aparece, no dia da ressurreição, Tomé não estava com os discípulos, e ao ouvir a notícia de que eles tinham visto o Senhor, qual é a resposta de Tomé? Se eu não tocar no lugar dos cravos, eu não vou crer, eu não acredito. Quis o Senhor, uma semana depois, aparecer ali de novo, com Tomé presente. E o que Jesus diz a Tomé? Aqui estão as marcas dos cravos. É pôr o seu dedo aqui que você precisa? Põe o dedo. É tocar
no lado traspassado que você precisa para crer? Toque então e creia. Jesus aparece ali com um propósito. E ele diz a Tomé qual é o propósito. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. A fé de Tomé é agora uma realidade viva. O episódio da sua dúvida é famoso. Ele não creu, não acreditou no que os outros contaram. E o Senhor aparece para que ele creia. Enquanto Jesus realizava o seu ministério, apesar dos muitos sinais que ele realizava, de vez em quando aparecia alguém querendo dele um sinal. Embora possa atender a todos os sinais que lhe são exigidos para que haja fé, Jesus ensina aqui algo precioso. Após a confissão de fé de Tomé, o que ele ensina? Agora que você viu, você crê? Felizes os que não viram e creram. Jesus deixa-nos a mensagem preciosa de que a fé abre mão da necessidade de ver. Felizes são aqueles que não viram e creram. Se você precisa ver para acreditar, será que haverá fé realmente? O que acontece nesse episódio é que dúvida e medo são substituídos por fé e amor pelo Senhor. A declaração de Tomé indica rendição completa, total, absoluta ao Senhor. E é uma confissão de fé em quem Ele é. Tomé, ao ver o Senhor, ao ouvir a proposta do Senhor, Tomé diz o quê? Senhor meu e Deus meu. Ele não é apenas Senhor, Ele é Deus. Interessante que tem uns segmentos que fazem inclusive Bíblia para eles e não creem na divindade de Jesus. Mas tem um defeito lá na Bíblia deles, porque nesse texto, quando Tomé chama Jesus de Deus, está lá Deus com letra maiúscula. Aí você pode pegar a Bíblia dele, abrir nesse texto, vocês não corrigiram ainda, e perguntar, para Tomé então Jesus era Deus? Para você não é, mas para Tomé era. Senhor meu e Deus meu. Jesus não é só Senhor, Ele é Deus. E Ele não é só Senhor e Deus, Ele é meu Senhor e meu Deus. Essa é a declaração de Tomé. E aí então, a partir desse episódio, a partir dessa confissão de fé, seguir a Jesus se torna então o foco, a principal preocupação, não apenas de Tomé, mas de todos aqueles homens que ali estavam, que serão fundamentais para que a mensagem do Evangelho alcançasse o mundo conhecido e chegasse até a mim, até você. Já não havia mais dúvida. O que Jesus disse cumpriu. O foco passava a ser então obedecer, seguir o caminho que ele apontou. Uma semana depois da Páscoa, talvez você esteja ainda relutando em crer. Talvez esteja condicionando a fé a algum acontecimento, a alguma resposta do Senhor, a algum sinal. Seja feliz hoje, crendo sem ver. Jesus hoje se apresenta a você, para que você deixe as suas dúvidas e creia. Jesus se revela a nós nessa noite na sua palavra, com o mesmo propósito com que se apresentou a Tomé. Pare de duvidar e creia. Saia daqui não como quem duvida, mas como quem crê. Saia daqui não como quem espera um sinal, mas crendo independente do sinal. Porque Jesus disse, feliz aquele que não viu e creu. Para concluir, o começo do livro de Atos nos conta os eventos que se seguiram aos encontros com o Senhor ressurreto. Lá no início do livro de Atos nós vemos esses homens, esses mesmos,
cheios do Espírito Santo, anunciando o Evangelho com poder, com ousadia e testemunhando a respeito da ressurreição. Lá em Atos, no capítulo 4, no verso 33, o texto diz: realize a obra de convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, que também através de nós, da nossa fé e da nossa obediência, muitos creiam, como aconteceu com os apóstolos. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua palavra dirigida a nós nessa noite. Muito obrigado por esse momento juntos, em que nós adoramos o Senhor, engrandecemos o teu nome e somos desafiados pela tua palavra. Muito obrigado porque uma semana depois da Páscoa nós estamos aqui reunidos, não com as portas trancadas, mas com as portas abertas, e podemos viver aqui hoje um encontro especial com o Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor conduza a nossa vida e que o Senhor nos ensine sobre como caminhar, sobre como viver as nossas vidas em resposta ao sacrifício de Jesus. Queremos, ó Deus, ser fiéis ao Senhor, ao ir e cumprir a missão que recebemos do Teu Filho. Nos abençoa nessa jornada, para que sigamos, enquanto vamos pelo mundo, fazendo discípulos, testemunhando da ressurreição e anunciando com poder o Evangelho. Transforma vidas através das nossas vidas transformadas. É a nossa oração em nome de Jesus. E que a tua graça esteja sempre sobre nós. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e siga nos conduzindo na nossa vida. Amém? Você pode ficar em pé? Nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Desejo a você uma semana abençoada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando que sexta-feira nós estamos reunidos para a participação naquele grande evento que vai acontecer na praça, com a participação do Anderson Freire e dos nossos irmãos da cidade, louvando e adorando o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse domingo e queremos pedir a tua boa mão sobre nós na semana que começa hoje. Conduz os nossos dias, dirige-nos segundo a tua vontade, livra-nos do mal, oramos em nome de Jesus. Amém. Que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, e a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com o povo de Deus reunido nessa noite, e com o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.